Está no ar o Rio Grande que dá certo. No programa de hoje, vamos falar sobre educação voltada ao empreendedorismo. A IMED é uma instituição de ensino fundada em 2004 que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento humano, econômico e social através da educação superior de excelência e do empreendedorismo sustentável. Recebemos o diretor da instituição aqui em Porto Alegre, professor Mark Deitos. Seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo. Muito obrigado. Participa dessa entrevista também nosso colega da Band TV, do Grupo Bandeirantes, Felipe Peixoto. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Osiris. Um prazer. Prazer nosso e uma honra ter o nosso repórter de rede conosco aqui no Rio Grande que dá certo. Imagino, espero que seja uma boa conversa. Com certeza. Professor Mark Deitos, como é que surgiu o IMED? A IMED é uma instituição de Passo Fundo, nasceu em 2000... Com raiz lá. Raiz lá. Nasceu em 2004 com uma iniciativa muito interessante de professores. Então, ela é uma instituição que tem na sua fundação um grupo de professores que gostaria de ter uma instituição com seus objetivos, competências diferentes. Então, é uma iniciativa rara até hoje, né, de professores que se unem para montar uma universidade. Sim, sai da sala de aula também para o empreendedorismo, né? É aí que está o DNA da IMED, né? Por ser muito conectada também com as empresas da cidade de Passo Fundo, que é uma cidade industrial forte, uma cidade importante, ela nasce muito com esse viés, né, de dar suporte também às empresas da região para conseguirem crescer, ter formação dos seus quadros. Então, ela está no seu DNA, essa parte da conexão com o mercado de trabalho, a inovação e empreender, que é muito forte nessa região do estado. E como é que vocês fazem essa troca com os empresários? Vocês fazem reuniões? O que acontece? Acontece de diversas formas. Primeiro, esses empresários eles podem demandar cursos específicos da IMED, que são os cursos in company, né? Ou seja, capacitações que não acontecem dentro da universidade especificamente, mas podem acontecer fora dela. E um segundo exemplo é o próprio debate sobre nossos currículos. Né? Cada vez mais a gente escuta falar sobre isso, né? Que se formam pessoas que não estão conectadas com o mercado de trabalho, né? Sem as competências exigidas para o futuro. E isso é fundamental, né? Tu ter o feedback, o retorno do seu profissional que está saindo da IMED. Ele atende às empresas da região, as demandas de Passo Fundo e agora de Porto Alegre, né? Faz com que o currículo fique sempre atualizado com essas competências exigidas. Ou seja, vocês têm o currículo fixo, né? E tem demandas que podem surgir do meio empresarial, no caso, né? Para a IMED. Aí vocês montam um currículo específico. Exatamente. Nesse ano, inclusive, a gente está na fase de reformulação de todos os nossos currículos. Então, todos os alunos que ingressam em 2019-1, já todos passam a viver um novo currículo que já nem é focado mais em conteúdos, que é como a gente conhece o currículo hoje, né? Tem os programas, as disciplinas, com o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aqueles conteúdos programáticos ali colocados. Sim, as cadeiras do básico e assim por diante. Isso como mesmo. A gente conhece o clássico. Isso, né? mesmo. Então, a gente teve uma... Hoje, qual é a concepção? Hoje é em projetos. Projetos. Então, o aluno tem que desenvolver um projeto durante aquele semestre. Esse projeto, ele conecta as diversas disciplinas daquele semestre. Então, por exemplo, na área de comunicação, a gente não tem área de comunicação na IMED, mas se fosse na área de comunicação, ele desenvolveria num semestre mais avançado um documentário. Né? E ali ele ia desenvolvendo as habilidades e competências necessárias para aquilo. E o professor trabalha os conteúdos dentro do documentário do aluno que está produzindo. Então, tu não tem mais o conteúdo, tu tem um produto que é entregue no final, num certo período, pode ser um semestre, pode ser menos, pode ser bimestral, onde desenvolve os conteúdos ali dentro, mas sempre com foco em um produto que vai ser o portfólio do aluno no final do curso. Tem alguns países europeus que já são assim, os escandinavos têm essa matriz diferente na educação. É lá que nós nos inspiramos, né, para esses novos currículos. Então, a IMED faz parte de um consórcio de universidades aqui do Brasil, chama STEM Brasil, esse consórcio, que possibilita essa troca e viagens dos professores e dos acadêmicos para conhecer essas iniciativas. Vocês viajam até lá? Isso. Dentre esses países que nós escolhemos para nos inspirar, a Finlândia foi um deles. A nossa professora Verônica, que é a gerente desse projeto de reforma curricular, acabou de voltar de um mês lá, onde trouxe, então, não toda essa pedagogia, mas parte dela para dentro dos nossos currículos. E agora nós estamos exatamente na fase de término
desse programa, que vai entrar no nosso site aí, aqui no máximo 2 semanas, já vai poder ver esse novo currículo inspirado muito no ensino, que não é mais por conteúdo, mas por competência. Tem que ser adaptado à realidade brasileira, né? Tem que ter uma inspiração, né? A gente tem que entender também a nossa realidade, o que no Brasil, no contexto também econômico, vai se aplicar a uma realidade de um país muito diferente da nossa, né? Perfeitamente. Porque esses países têm demandas sociais que não são as nossas. Então, o que a gente precisa entregar para a sociedade não é o que a Finlândia está entregando agora. A cultura é outra. É outra cultura, são outros desafios. E é por isso que a gente demorou, esse projeto está maturando há mais de 1 ano, que a gente está discutindo quais são as competências que a gente precisa aqui no Brasil. Claro que tem competências que são comuns, que é inovação, é criatividade, né? É um profissional conectado com as preocupações socioambientais. Essas são comuns, né? Mas tem outras que são específicas nossas do mercado de trabalho brasileiro. E tem a gênese do empreendedorismo que está na raiz do IMED, né? Essa tem que estar em todos os cursos. Exatamente. Então, esses projetos, no mínimo 1 a cada semestre, tem que ser uma entrega empreendedora, né? Que ela pode ser uma... Startup, pode ser. Inclusive, a startup é o último projeto dos alunos, né? Projeto final? Isso mesmo. Ao invés de desenvolver um TCC, ele vai ser submetido, ele vai desenvolver um plano de negócios, vai desenvolver liderança. Um ambiente de negócios, né? Um ambiente, ele vai ter que conseguir se comunicar muito bem, né, para poder apresentar sua ideia. No curso de psicologia, como é que faria uma startup no final do curso de psicologia? Também seria possível? Tem muitas possibilidades, a gente tem muita inovação na psicologia, né? Todos os alunos que vão... A psicologia forma muitos alunos que vão para a área de RH. Né? Ou vão ser gestores da sua própria clínica, ou seja... Né? E também, porque esse é um ponto fraco dos profissionais hoje. Né? Muitos, por exemplo, nós temos o curso aqui de odontologia em Porto Alegre. Que vão ser profissionais liberais ali adiante, mas não tem o curso de gestão. Todos eles não sabem, muitas vezes, como cobrar o cliente. Qual o valor? Carga tributária. Carga tributária. Mesma coisa a arquitetura. Né? Quando se forma, como precificar, né? Como tratar com o cliente, como conseguir cobrar um valor justo. Né? E na área da psicologia, por exemplo, hoje a gente já está vivendo isso. Né? Entrevistas de grandes empresas são feitas por robôs. Né? Tem uma seleção prévia, você quer dizer, né? Tem um algoritmo e tu faz uma filmagem, ele vai ler o teu olho, né, a posição do teu rosto e vai verificar se até aquela pessoa tem empatia ou não. Só depois daquilo vai para um psicólogo. Então o psicólogo está trabalhando de uma forma muito empreendedora, junto com aplicativos que fazem essa pré-seleção. Desenvolvendo essa tecnologia necessária para esse tipo de sistema. Com certeza. Vocês têm módulos internacionais também. Como é que funciona isso? Como é que o aluno faz esse módulo internacional? Bom, os módulos internacionais, eles são opcionais na graduação ou eles estão dentro já das pós-graduações. Né? A IMED, inclusive, em Passo Fundo, ela tem uma conexão, é engraçado isso, né? Mas Passo Fundo tem uma conexão mais rápida com São Paulo que com Porto Alegre. Tu vê só. Né? Porque tem o aeroporto que conecta com São Paulo, mas não conecta com Porto Alegre. Né? Não tem voo para Porto Alegre. Então, quando a gente demora 4 horas para chegar aqui, em 1 hora tu está em São Paulo. Isso facilita a internacionalização da IMED. Né? Tu está muito conectado com o maior centro econômico do país e dali tu vai para qualquer lugar. Então, isso facilita, em Passo Fundo também, né? Porto Alegre é muito mais fácil, a gente está mais conectado. E a gente tem convênios com mais de 20 universidades que aceitam regularmente nossos alunos. Um diferencial é que, diferente da nossa época, quando a gente fez faculdade, que a gente não conseguia aproveitar os conteúdos feitos no exterior. Né? Os créditos geralmente são difíceis da gente fazer a validação, né? Isso mesmo.
Com os convênios que a gente tem, o aluno faz um semestre no exterior e ele é válido aqui no Brasil. Automático, não tem aquela dor de cabeça toda. Né? Essa é uma facilidade muito boa que possibilita que mais alunos aproveitem, porque não tem a perda do custo financeiro, né, do intercâmbio. Claro, que é um investimento. Né? Isso. Profissões do futuro, porque a gente falou de currículo, o que está surgindo no IMED? Profissões do futuro e a educação do futuro é o tema mais premente hoje, né? Porque tem um fato que o diploma, a gente está acompanhando isso, né? O diploma, ele está perdendo valor no mercado de trabalho. Por exemplo, a gente teve a notícia aí de agosto, né, que grandes empresas, né, Google, IBM, Dell, deixaram de exigir o diploma para contratar seus funcionários. Então, isso exige que a universidade repense qual é o seu produto final, não é? E qual é o handicap que estão exigindo o Google, o Face ou os grandes players? Exatamente, porque se o diploma, se esse binômio que existe hoje, que é diploma e mercado de trabalho, ou seja, eu vou investir 5 anos da minha vida num curso superior porque eu tenho a garantia de ter um emprego. Isso não vai mais existir. Então, quando a gente fala profissões... Já não está mais existindo hoje em dia, né, também, né? Pois é. No futuro, isso vai ser cada vez mais constante. Então, na verdade, a gente fala em profissões do futuro, a gente tem que repensar todo o nosso currículo para começar a pensar como é que a gente certifica os nossos alunos durante o processo. E é por isso dos projetos. Começando que isso aí serão certificações digitais no futuro, né? Exatamente. Ninguém foge a isso. Exatamente. Então, durante o período que tu passa na universidade, tu não vai poder guardar 5 anos para ter um certificado de que ao término daquele período tu está apto para exercer uma profissão. Tu vai ter que ter pequenos certificados que comprovem que tu saiba fazer alguma coisa durante o teu percurso. Um currículo de títulos, né? Isso mesmo. Né? Ao término do segundo semestre, tu já tens um projeto de comunicação simples e já conseguiu fazer uma pequena reportagem para o jornal da universidade. E a aferição por notas está mudando também? Notas e conceitos? Precisa mudar. Não pode mais ser assim. A vida nossa não é mais feita de notas, né? De 0 a 10? Né? Não é mais assim. Então, tanto que a tendência é as avaliações em grupo. O próprio vestibular, a tendência do vestibular é desaparecer. Né? Hoje, quase, a não ser as universidades federais que ainda selecionam pelo vestibular, os ingressos nas universidades privadas estão deixando de ser por vestibular. Hoje as universidades ligam para os melhores alunos de acordo com o número do Enem ou com os valores daquelas notas. Isso mesmo. Hoje quem tem o Enem ingressa em qualquer universidade. Né? Então, a IMED, por exemplo, que é uma instituição que procura os melhores alunos, ela não pode fazer uma prova de vestibular como é a prova de vestibular das demais universidades, que ela tem que fazer uma prova qualitativa. Reúne um grupo de alunos, conversa com o grupo de alunos, verifica se eles estão realmente escolhendo o curso... Sintonizados com o perfil da universidade, exatamente. Do instituto, né? Então, a gente vive uma revolução na educação nesse momento que já aconteceu em outros setores da economia. Mas a educação está chegando muito forte agora, que é término do vestibular, término das provas de 0 a 10 ou conceitos, término dos conteúdos. Né? Todos esses novos currículos que estão sendo pensados têm que pensar num outro paradigma. Porque o que aconteceu com Uber e táxi, que é Airbnb e hotéis, isso vai acontecer com o diploma e a educação. Sem dúvida, esse caminho está mais ou menos traçado. A gente está conversando com o Marco Deitos, do IMED, nós vamos fazer um breve intervalo, você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, recebendo o diretor do IMED, Campus Porto Alegre, Marco Deitos. A gente está falando do vestibular. Qual é o perfil do aluno do IMED hoje? Hoje nós temos 2 perfis bem diferentes, porque Passo Fundo atende um público e Porto Alegre, como tem muito mais pessoas e muito mais massa, atende um outro público. Então, em Passo Fundo,
quando se chega em Passo Fundo e se fala IMED, é uma marca reconhecida localmente. Então, em Passo Fundo, a IMED é a escolha dos alunos quando tu conversa e que quer trabalhar, que quer estudar numa universidade voltada para o mercado empreendedor e inovação, é a escolha. Em Porto Alegre, a gente está trilhando esse caminho. Nós temos alunos que estão saindo do ensino médio, ingressando na IMED pelo perfil que ela tem, e pessoas que também acreditam na filosofia da IMED, nesse perfil, nessa diferença do profissional. Né? Estão optando pela IMED, pela proposta que ela traz para Porto Alegre, que é uma proposta que também ela é pautada no interior do estado, que é essa proximidade do aluno. Né? Se tu chega no nosso campus, ele é um campus que tem um acolhimento... É uma coisa mais familiar. É totalmente familiar. O professor conhece o aluno. É algo muito diferente. Você não conhece o aluno, conhece a família do aluno. Isso mesmo. Legal. E isso os alunos sentem. E isso se reflete nas nossas avaliações, em como os alunos tratam os professores. Parece que é um pequeno núcleo do interior empreendedor dentro de Porto Alegre. Acho que em tempos de EAD, educação à distância, que a gente se distancia muito, é interessante ter uma proposta um pouco mais próxima. Né? Acho que isso bem chama o aluno para estar presente com a sua formação. Exatamente. A IMED hoje ela é 100% presencial. E a gente está numa fase que os alunos criticam muito o ensino online por ele não estar profissionalizado. A IMED ainda tem hoje seu currículo 100% presencial, então os alunos vão ao campus todos os dias, têm contato com seus professores, têm contato com o mundo acadêmico. Obviamente, a IMED não tem como fugir, né, do ensino online e a gente vai chegar nisso. Esse novo currículo já prevê as disciplinas que no futuro vão ser online. Sim, tu faz uma seleção do que realmente se adequa a esse tipo de plataforma, né? E tem que seguir os ditames do MEC também, né? Tem isso. Então, Exatamente. Não tem como fugir desse processo, né? Exatamente. Às vezes ele é mais demorado do que propriamente o crescimento da universidade. Né? A gente costuma ter debates internos bastante longos sobre nossos projetos antes de implementá-los, né? Então, o EAD é um exemplo disso. A gente tem o nosso currículo, a gente sabe as disciplinas que vão passar para ser à distância, mas a gente só vai fazer isso quando tiver 100% certeza da qualidade, não vai ser perdida do presencial para o online. Eu queria falar um pouquinho sobre o mercado local do ensino superior, aqui em termos de Rio Grande do Sul. Eu tenho ouvido de muitas universidades particulares a preocupação com uma redução no número de alunos em 2019. Explica para quem está nos acompanhando o que vai acontecer em 2019 e como que vocês estão se preparando para essa redução que vai acontecer. Exatamente. É uma pergunta muito interessante porque essa é uma peculiaridade do Rio Grande do Sul. De todos os estados brasileiros, o único estado onde vai acontecer o que a gente chama de apagão do ensino médio é aqui no Rio Grande do Sul, pela forma como foi implementado o 9º ano do ensino fundamental. Então, Santa Catarina para cima, todos os estados vão ter alunos saindo normalmente do 3º ano, agora do ensino médio, para as universidades. O Rio Grande do Sul implementou num modelo que nós não temos, ou temos bem poucas, turmas do 3º ano do ensino médio agora. Então, vai ser um ano com pouquíssimos alunos chegando na universidade. A gente vai ter uma falha aqui, porque hoje qualquer colégio aqui, ou grande parte dos colégios, vamos colocar 80%, não tem o 3º ano, tem só o 2º ano do fundamental. Então, as universidades vão ter que se preparar também para receber um número menor de alunos do que esperado. Ou nós também temos no Brasil, que essa é uma realidade local, na verdade essa é uma realidade nacional, de grande parte das pessoas não tem educação superior. Né? Ou as trazer essas pessoas e chamá-las para o ensino superior. Exatamente. Né? Porque a gente tem um grande estoque de pessoas que não têm formação. A grande maioria não tem formação. Então, na verdade, não tem pessoas saindo do 3º ano do ensino médio. Mas nós temos uma imensa maioria de cidadãos que buscam educação superior. Isso me leva a crer, do ponto de vista do aluno e até olhando para o mercado, que vai ser um ano de oportunidade dos dois lados. Para você que quer entrar no ensino público, em tese você teria uma concorrência menor, e para você que quer entrar no ensino superior privado, você até pode ganhar um bom desconto, conseguir um bom desconto na mensalidade e tal, porque afinal vai ser um ano de menor demanda e a oferta está estável, né? Tem toda a razão, Felipe.
Eu estava lendo o jornal agora, o Metro, aqui antes de entrar na Band, tem uma reportagem ali que a URGS está oferecendo o mesmo número de vagas do ano passado. Se tu não tem o mesmo número de alunos saindo do terceiro ano para disputar essas vagas, a tendência é tu ter da história das universidades públicas a menor concorrência por vaga que já se viu. E o mesmo vai acontecer nas universidades privadas, ou seja, vai ser um bom momento para barganhar realmente quem deseja entrar e até agora não conseguiu. Porque a disputa é grande, nós temos universidades consolidadas no ramo privado, no público também, né? Então o maior patrimônio a se oferecer é justamente conteúdo e competência. Exatamente. O Rio Grande do Sul ele tem uma característica que é um privilégio do nosso estado, que são as universidades muito fortes que a gente tem. Não tem região do Rio Grande do Sul, no interior, aqui em Porto Alegre, em qualquer espaço que não tenha universidades comunitárias muito fortes, né? Então, ele é um estado que, diferente de outros estados, tem grandes vagas no ensino público, porque nós temos também universidades federais fortes no interior. Sim. E além das fortes, nós temos as filantrópicas, as comunitárias, enfim, que dão um suporte educacional muito forte ao estado. Esse é um diferencial do nosso estado, se comparar com qualquer outro estado do país. O IMED tem um diferencial que é produzir uma certa interface com o mercado. É mais ou menos isso, né? Foi nesse interface que a IMED se constituiu, né? Porque os professores que criaram a IMED sentiam exatamente essa falta, essa desconexão que havia da universidade com o mercado. Existe esse preconceito hoje, né, do mercado e da universidade. Ele é muito claro, ele é dos dois lados. É um preconceito do mercado com a universidade e da universidade com o mercado. Os dois não se conversam muito bem. Não se conversam muito bem. Como todos eles são empreendedores, porque eram professores que viam essa ausência de conexão, foi nessa interface que eles criaram a IMED. É aí que ela segue estruturada, né, que é atendendo a demanda do mercado. O que o mercado está solicitando do profissional? E o mercado está dentro da IMED. É por isso que a gente salta um pouquinho na frente quando a gente fala em startups, em projetos, em o aluno desenvolver seu próprio negócio, em ter consciência que ele vai ser um profissional liberal no futuro, essa é a tendência, e preparar ele para isso. E aquela produção científica dos alunos da IMED, ela, justamente por essas parcerias, ela fica mais na iniciativa privada, ou seja, aquele conhecimento fica no privado, ou aquele conhecimento é particular, enfim, divulgado para todos através de revistas, periódicos científicos? Como é que é a distribuição da ciência que vocês fazem dentro da universidade? Obrigado pela pergunta, Felipe, porque a IMED ela tem um cardápio não tão extenso de curso de graduação, mas ela tem muitos mestrados em comparação ao número de cursos de graduação. Então, nós temos 7 mestrados. Isso é muito raro em instituições que são do tamanho da IMED. O que o aluno pode fazer? Ele pode optar, eu quero ir para um lado mais acadêmico, ele vai se guiar com os professores de mestrado para essa área, ou ele pode desenvolver, ao invés do TCC, um plano de negócios. Então, ele tem essa opção na IMED. Eu quero ser mais acadêmico, ou eu quero desenvolver um plano de negócio para o mercado. E ele pode desenvolver o plano de negócio deles e defender esse plano de negócio como o trabalho final do curso. Né? Dentro do próprio curso, então. Dentro não precisa mudar, migrar de acadêmico, profissional, a proposta está ali. Dentro do próprio curso ele faz essa opção. E agora, no novo currículo, ele vai ter essa opção de propor para o mercado a sua própria empresa. Então, como é que a IMED está se constituindo nesse momento, que é essa nova fase da IMED que a gente está passando agora? A gente está fazendo parcerias com os maiores investidores do estado do Rio Grande do Sul, que vão ser uma base de investidores que nós teremos dentro da universidade. Ao final do curso, o aluno vai ter a oportunidade de ofertar a ideia dele, a startup dele, para esses investidores que poderão investir na ideia do aluno e fazer parte dessa sociedade. Então, essa é um dos objetivos que nós temos, de gerar também receita para o negócio, que deixa de ser simplesmente o diploma, mas passa a ser um negócio do próprio aluno. Tem uma sustentação aí. Marco Deitos, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? A educação do futuro, né? O nosso estado, apesar de ter grandes universidades espalhadas por todo ele,
ele não conseguiu, em grande parte, fazer com que esse conhecimento se tornasse em inovação, ou seja, um conhecimento que tangibilizasse algo diferente para o Estado. Isso acontece tanto em Porto Alegre como no interior. A gente vê essa desconexão. Então, para o Rio Grande dar certo, conseguir aproximar o mercado da universidade, os investidores da universidade, eles têm que estar presentes junto com os alunos desde o início do curso até o final, tem que mentorar os alunos, para ter profissionais que transformem as próprias instituições do Rio Grande do Sul em instituições mais modernas. Mark Deitos, parabéns por fazer parte com o IMED do Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. Obrigado pela presença, Felipe Peixoto. Obrigado, vai retornar Osiris. outras vezes também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.